que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte não está mais sobre aqueles que realmente receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia fala que João escrevendo, ele disse: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também ele colocou a seguinte coisa, ele disse: não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A Bíblia fala que o homem estava distante de Deus. Deus realmente ficou realmente ali distante do homem, porque a Bíblia diz que existiu uma barreira. Existe uma barreira chamada pecado, porque Deus é um ser perfeito. Deus realmente é um ser realmente que não tem defeitos, é um ser realmente puro, como ele disse, santo, eterno, verdadeiro, como diz aqui, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele que fez todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, ele está com sua mão estendida, mas todavia, ele diz que a barreira que separa o homem de Deus é o pecado, mas a Bíblia diz que a sua mão está estendida para abençoar, sua mão está estendida para salvar. E nossa vida não se resume somente realmente naquilo que está à nossa frente, aquilo que está realmente ao nosso redor, nos bens materiais, nas coisas que temos nesta vida, naquilo que conquistamos, sabendo que hoje a Bíblia fala, como Mateus, descrito no capítulo 5, no versículo 24, ele disse que aqueles realmente que recebem a Jesus, ele fala: aqueles que ouvem as minhas palavras, realmente crê naquele que viveu, tem a vida eterna, não entra em condenação. E ele diz: passa da morte, passa realmente para a vida, sai da morte e vai para a vida. E que vida é essa? Jesus, ele coloca mais uma vez aqui, revelando a João, que ele prepara uma cidade, um lugar, não somente realmente para nós que estamos aqui, mas todos aqueles que realmente aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, porque essa é a vontade de Deus. É necessário que alguém, que o ser humano venha dar lugar a Deus, venha abrir o coração para que ele venha se fazer presente, venha fazer morada, e saiba que quando nós clamamos, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, e ele diz: e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje nós estamos aqui pelas misericórdias de Deus. Como disse em Jeremias, em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se hoje nós estamos aqui de pé, estamos vivos, é pelas misericórdias de Deus. Se hoje você está aqui com fôlego de vida, respirando, agradeça a Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Deus, ele realmente tem dado a esta oportunidade, ao abrir os seus olhos, ao amanhecer do dia, quando você acorda, quando você respira este ar, é Deus que tem lhe concedido mais uma vez o dom da vida. Saiba ser grato, agradeça a Deus, porque realmente ele tem te dado mais um dia na sua vida. E saiba que porque Deus, ele é o dono da vida, ele é o detentor de todas as coisas. Ele tem feito realmente chamado através da palavra de Deus, através deste livro chamado Bíblia Sagrada, a qual simplesmente muitas pessoas acham que colocando apenas a Bíblia aberta em algum versículo, em algum salmo específico ali na sua casa, já é algum benefício, mas saiba
que a Bíblia, simplesmente aberta, ela é um simples livro, mas a partir do momento quando você procura ler, meditar, ela é a boca de Deus falando na tua vida. E quando nós abrimos a palavra, nós vemos a palavra que realmente é como disse aquele homem que estava ali, aquele carcereiro que viu que as portas das prisões estavam todas abertas e ele queria se matar, mas ali aqueles homens clamaram e disse para ele não fazer nenhum mal. E ele perguntou ali a Paulo realmente o que queria, o que podia fazer para ser salvo. E aqueles homens ali disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é necessário crer. E a Bíblia fala que o crer, ele vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque ela está perto de ti, no teu coração, a palavra da fé que pregamos, ou seja, a Bíblia Sagrada. Estas palavras, Jesus, ele falando ali em João 8, ele explicando e disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aonde está esta palavra? Está aqui neste livro, aonde você vai ver realmente Deus realmente relatando todas as histórias. Quando você vai a Gênesis, você vê Deus falando que Deus criou os céus e a terra, vê que realmente Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando você vai ver, a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você vai no Apocalipse e ele diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando você olha para este capítulo de Apocalipse, que diz que ele prepara a nova Jerusalém para aqueles realmente que estão a esperar a vinda de Jesus. E Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: no abrir, no fechar de olho, ao soar da trombeta, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Hoje, esta palavra tem sido ignorada por muitos, porque muitos não acreditam hoje que Jesus irá voltar, que Jesus realmente vem buscar a sua igreja, mas diz que é no momento, e diz que se o ladrão, se o pai de família soubesse em que hora o ladrão viria roubar a sua casa, vigiaria e não deixaria que sua casa viesse saqueada. E ele fala realmente que é como ladrão da noite, e nós sabemos que temos que, como disse Jesus, ele explicando, ele diz que é a vigilância, diz: vigiai, orai, para não entrar, para não cair em tentação. Ele diz que temos que estar de pé, temos que estar firmes, temos que estar fincados. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a pedra e nossa vida tem que estar firmada nele, porque não se pode colocar outro alicerce. E a Bíblia fala que Jesus, ele é o alicerce, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele, quando chegou a Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando dele, que ele era o fundamento realmente, que ele era a base. E nós sabemos que Jesus, ele, como diz Paulo em Timóteo, ele é mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro caminho. A Bíblia fala que nem não há outro nome maior que o nome de Jesus, porque diz que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra há um nome maior que o nome de Jesus, porque ele é fiel e verdadeiro. Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre a sua palavra. Por mais que alguns tenham a sua promessa por tardia, diz que ele cumpre no momento, no tempo certo. Ele realmente, ele está a cada dia
dando oportunidade para que o ser humano venha se arrepender. A Bíblia fala que quando Deus chamou Noé para construir a arca, Noé levou 400 anos para construir a arca. E as pessoas, quando olhavam Noé fazendo aquele empreendimento, diziam que Noé estava ficando maluco, estava louco. Como é que pode, se nem chove, se não tem água, como é que vai cair água se não existe naquela época, no princípio, não chovia, apenas o orvalho molhava as plantas ali, vinha de madrugada e deixava ali tudo molhadinho, não caía chuva intensa. Mas a Bíblia fala que no dia que Noé terminou de construir a arca, finalizou tudo, a Bíblia diz que Noé juntou os animais, pegou ali e fez tudo como Deus tinha lhe ordenado. A Bíblia fala que quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que quando se fechou a porta, Deus não permitiu realmente que a porta fosse aberta, e aquela porta foi se fechando, e assim, simbolicamente, simboliza hoje, diz, a porta da graça, ela está aberta, e a Bíblia fala que um dia ela vai se fechar, e hoje ela continua de portas abertas. E a Bíblia fala que esta porta chama-se porta estreita. E a Bíblia diz que ela que conduz o homem realmente à salvação. Mas ela fala também da porta larga que conduz o homem à perdição. Então o homem ele tem uma escolha de escolher o caminho da vida e o caminho da morte. Hoje Deus, ele não realmente, ele não vai invadir, ele não é mal educado. Você, primeiramente, dá o primeiro passo e Deus dá os demais. Então, ele quer fazer uma obra na tua vida, mas é necessário que você se chegue a ele. Como disse, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se chegue a ele creia verdadeiramente que ele existe e que ele recompensa verdadeiramente aqueles que buscam a Deus. Sabemos que as pessoas hoje não acreditam mais na palavra de Deus. Muitos realmente acham que o seu realmente o obter as riquezas, olham apenas para o que tem, pelo seu conquistar. Mas Paulo, ele escrevendo, ele diz que se nós realmente esperássemos somente em Cristo nesta vida, seríamos os homens mais miseráveis desta terra. As pessoas, se você perguntar a alguém, realmente, você crê em Deus? As pessoas dizem que crê em Deus, acreditam em Deus, mas muitas vezes você vê realmente, como diz a Bíblia, se conhece a árvore pelos frutos, né? E a Bíblia fala que a árvore que produz bons frutos, né? E essa realmente tem uma produção boa, mas aquela que não produz, ela é cortada e lançada fora. E Deus, ele conhece realmente aqueles que servem. A Bíblia fala que existe a diferença entre daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E quem sou eu para julgar? Mas quem julga o homem é a palavra de Deus. O homem, como diz Hebreus 9:27, está ordenado viver realmente, morre somente uma vez e depois segue-se o juízo. Não tem missa de sétimo dia, realmente não tem encarnação. Quando o homem realmente parte, realmente quando ele realmente parte desta vida, ele morre e vai prestar contas com Deus. Deus realmente vai estar ali e ele vai prestar conta com ele. E a Bíblia que diz que ele está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso o juízo. Então, é ele com Deus. Você vê que as pessoas hoje, como se repercutiu na mídia, a morte do Papa. Você vê muitas as multidões caminhando, mas ali, como disse, depois da